Você já conheceu alguém que parece viver em um mundo só dela? Ou alguém que manipula os outros como se fosse algo natural? Hoje eu quero te explicar de forma direta e acessível os diferentes tipos de transtornos de personalidade e como eles podem afetar profundamente a forma como você e as pessoas ao seu redor se relacionam com o mundo. Esse vídeo vai ser uma forma de te ajudar a entender melhor certos comportamentos que muitas vezes te deixam confuso e perdido nas relações sociais. Então, sem mais delongas, bora para o primeiro transtorno, que é o TPN, transtorno de personalidade narcisista. Olha, quando falamos em personalidade narcisista, a maioria das pessoas pensa apenas em alguém que é muito arrogante, metido, mas vai muito além disso. O narcisista tem uma autoestima que parece inabalável. Ele realmente acredita que é superior aos outros. Esse tipo de pessoa busca a atenção o tempo todo. Quer ser admirado, aplaudido e muitas vezes usa a manipulação para conseguir isso. Pessoas com esse tipo de personalidade têm uma maior propensão ao sadomasoquismo. É também especialista em distorcer situações, causando uma certa confusão. Muitas vezes pode parecer uma pessoa fria e distante, e até mesmo agressiva se sentir que está sendo ameaçada de alguma forma. Se você conhece alguém assim, sabe que é muito difícil de conviver com esse tipo de personalidade. O segundo tipo é o transtorno de personalidade esquizoide. Esse tipo de pessoa geralmente prefere ficar sozinha. Ela evita vínculos afetivos, não se importa muito com relacionamentos sociais e românticos e pode parecer indiferente. Pessoas com TPE preferem atividades solitárias e têm pouca motivação para formar laços sociais. É muito comum que pessoas com esse tipo de personalidade sofram bullying, principalmente na infância e na adolescência, por serem aparentemente diferentes dos coleguinhas da escola. E essa situação pode acabar fazendo com que essa pessoa acumule uma raiva silenciosa que ela guarda dentro de si. E isso pode levar a, no futuro, ela se tornar uma pessoa muito agressiva e ainda com mais dificuldades em manter relações sociais, prejudicando ainda mais a sua saúde mental. Transtorno esquizotípico. Aqui a gente entra num tipo de personalidade que muitas vezes chega a ser confundida com a esquizofrenia, muito devido a comportamentos peculiares e excêntricos que pessoas com esse tipo de personalidade apresentam. Nesse tipo de transtorno, a pessoa começa geralmente a ter crenças estranhas, telepatia, superstições e vive em uma realidade muito própria e imaginária, achando que só ela tem a razão. Isso faz com que ela se sinta incompreendida e muitas vezes especial, como se estivesse fora do mundo real. Transtorno de personalidade antissocial. Antes de tudo, aqui é importante diferenciar entre o comportamento antissocial, que se refere a ações pontuais e específicas, e o transtorno de personalidade antissocial, que é um quadro mais complexo e abrangente. Pessoas com esse tipo de transtorno têm muita dificuldade em seguir as regras e as normas sociais. Ela mente, manipula e não sente culpa pelo que faz com o próximo. Indivíduos com esse tipo de transtorno não têm empatia e consideração pelos outros. Eles se acham fortes, autossuficientes e solitários. Possuem uma autoestima muito elevada e também habilidades persuasivas que facilitam a manipulação e a exploração dos outros para benefício próprio. Transtorno borderline. Pessoas com esse transtorno são as mais difíceis de lidar emocionalmente. Elas demonstram comportamentos impulsivos e de risco, muitas vezes com crises de raiva, e elas vivem com medo de serem abandonadas. Isso as faz agirem por impulso sem pensarem muito nas consequências das suas ações. Elas têm grandes alterações de humor. É comum demonstrarem manifestações de raiva e ataques de fúria, já que elas esperam que o outro supra suas necessidades. E se isso não acontece, podem demonstrar uma certa arrogância, reagir com frieza emocional e adotar comportamentos punitivos como forma de reação. Transtorno de personalidade paranoide. Aqui o principal traço é a desconfiança. A pessoa vive em alerta constante, como se o mundo estivesse conspirando contra ela. Ela acredita de verdade que qualquer um ao seu redor pode estar tentando prejudicá-la, mesmo que não exista nenhum sinal real disso. E por causa dessa desconfiança constante, ela está sempre na defensiva, sempre em alerta o tempo todo, pronta para se proteger de ameaças que muitas vezes só existem na cabeça dela. E o pior,
Até um elogio ou um comentário neutro pode ser interpretado como crítica ou manipulação. Nada é neutro para ela, tudo parece ter uma segunda intenção. Isso torna muito difícil confiar em amigos, familiares, colegas. E aí vem o isolamento, o afastamento das pessoas, os relacionamentos vão enfraquecendo. E essa tensão, essa sensação de que o mundo é perigoso o tempo todo, afeta tudo. O trabalho, a convivência e até o bem-estar emocional. A pessoa não se relaxa nunca e a vida se torna uma eterna vigilância. Transtorno de personalidade histriônica. A pessoa histriônica vive para chamar a atenção. Ela é sedutora, encantadora, mas também carente e muito manipuladora. Tudo para ela é dramático, tudo é exagerado. Ela tem dificuldade em lidar com rejeição e precisa da aprovação do outro e da validação externa o tempo todo para se sentir alguém. Indivíduos com essa personalidade tendem a exibir uma expressão emocional intensa e teatral, frequentemente dramatizando situações para chamar a atenção para si mesmas. Transtorno obsessivo-compulsivo. No transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, a pessoa tem uma dificuldade enorme de seguir regras, seguir normas. Tudo precisa estar certo e perfeito do jeito que ela acha que tem que ser. Ela se prende muito a detalhes, tudo precisa ser visto 1000 vezes. E quando algo sai fora do esperado, vem uma angústia forte, um desespero que domina. Essa angústia aparece muitas vezes em coisas do dia a dia, como uma limpeza exagerada ou uma necessidade exagerada de organizar tudo ao seu redor. Mas o problema é que essa busca por perfeição não afeta só a rotina. Ela atrapalha os relacionamentos, o convívio social e a qualidade de vida como um todo. A pessoa acaba sofrendo muito e quem convive com ela também. Transtorno de personalidade evitativa. Esse tipo de transtorno descreve um padrão generalizado de ansiedade social. A pessoa faz de tudo para não se expor. Ela evita lugares com muita gente, situações sociais, conversas que possam gerar julgamentos ou críticas. É como se ela estivesse sempre tentando se proteger, mas no fundo isso a faz se isolar cada vez mais. Ela se retrai, evita o confronto, tenta passar despercebida, tudo para não sentir aquele desconforto social que para ela é quase que insuportável. E com o tempo, isso vira um ciclo. Quanto mais ela evita, menos desenvolve habilidades sociais. E quanto mais insegura se sente, mais se afasta. E aí construir vínculos reais vai ficando cada vez mais difícil e as relações com as pessoas começam a ficar superficiais. E para fechar, transtorno de personalidade dependente. Aqui a pessoa sente que não consegue lidar com a vida sozinha. Ela precisa o tempo todo de alguém para tomar decisões, para se sentir segura, para ter certeza do que ela está fazendo. É como se sem essa pessoa por perto tudo desabasse. Vem uma sensação de ansiedade, de inadequação, de vazio. E aí ela se torna submissa, buscando aprovação o tempo todo, fazendo tudo para agradar. Muitas vezes demonstra carinho de forma intensa, com muito contato físico, mas por trás disso existe um medo enorme de ser abandonada. Essa dependência exagerada afeta muito a vida da pessoa. Ela evita responsabilidades, não desenvolve autonomia e vai se anulando nos relacionamentos. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica confiar em si mesma, porque ela abre mão das suas próprias decisões e vive dependendo do outro. E bom, se você se identificou com algum desses traços ou conhece alguém que apresente essas características, o mais importante é entender que transtorno de personalidade não define quem a pessoa é, mas sim o que ela precisa tratar, modificar. E o autoconhecimento pode ajudar muito nesses casos. Transtornos de personalidade não são sentenças, são padrões que podem ser compreendidos, trabalhados e transformados. E quando você busca se conhecer e se entender, você se torna uma nova pessoa. E como eu sempre digo, autoconhecimento é liberdade. E por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e lembre-se sempre: cuide da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E até o próximo vídeo.